Então, dando sequência ao nosso reta final do nosso grupo de estudo de semestre, os nossos dois últimos encontros, vamos analisar a dimensão relacionada ao neoliberalismo ao sofrimento psíquico e começar pelo esse texto do Vladimir Safatli, que é um psicanalista e filósofo brasileiro, paulistano, professor da USP, que tem uma análise aí vinculada tanto, para mim, das maiores autoridades na filosofia política brasileira. E é um texto profundo que traz alguns elementos de coisas que nós já discutimos em outros momentos aí, lá no início do semestre, exatamente com a questão como nós falávamos lá, nos textos da Ivone de Brown, que ele acaba citando, inclusive, na obra e tudo mais. Então, passa a palavra já para a gente começar a apresentação. Então, né, como o professor falou, o texto hoje é do Vladimir Safatli. É um capítulo do livro Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, que foi organizado pelo autor Vladimir Safatli, Nelson da Silva Júnior e Christian Dunker, né? E o nosso capítulo é a economia é a continuação da psicologia por outros meios, sofrimento psíquico e o neoliberalismo como economia moral. A Stephanie vai começar falando. Oi, Stephanie. Oi. Eu primeiro queria pedir desculpa por eventuais barulhos. Aparentemente começou uma obra aqui do lado do meu quarto, então... Putz. Então, a minha parte, então, a gente dividiu em duas partes esse capítulo, e eu vou falar mais da questão política, que ocorre ali mais na introdução do capítulo, que é como o autor inicia o capítulo. Então, o que a gente vai falar é sobre a economia, é a continuação da psicologia por outros meios, sofrimento psíquico e o neoliberalismo como economia moral. E já logo no início, o autor começa fazendo uma contextualização a respeito da crise econômica grega de 2015, onde se tinha, de um lado, os negociadores do governo grego e a Troika, ali representada, coloquei ali as imagens da Comissão Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central. E, em determinado momento, a Christine Lagarde, do FMI, se tratou dos argumentos apresentados pela outra parte como comportamento infantil. E termos assim psicológicos começaram a ser usados para discussões políticas, como se discordar de uma posição fosse uma questão patológica, né, e irracional. Não seria mais um embate de visões, mas sim de reduzir a outra parte a um comportamento infantil, como um aspecto puramente psicológico. E o autor, então, começa a falar das políticas de austeridade. Pode passar o slide. De austeridade econômica, onde cada vez mais é inserido no contexto político termos psicológicos, como se ser contra a política fosse, contra uma certa determinada visão política, seria uma espécie de falha moral. E ali ele fala do Stuart Mill, que já institucionalizava a política como uma ciência relacionada às leis morais ou psicológicas da produção e distribuição de riqueza, lá em 1973. E o autor, então, trata que o império da economia é solidário a essa transformação do campo social em um campo vinculado à moral e à inserção, cada vez mais, de termos psicológicos. E na inserção de termos psicológicos para se tratar do ser humano e como justificativa das ações econômicas e tentar, de certa forma, paralisar uma crítica, né, através desses discursos morais, onde se tu for contra um determinado viés político, você está sendo irracional, é uma questão patológica e não só um embate de opiniões. Então, essa estratégia... Pode passar o slide.
cresce na hegemonia do liberalismo, como já evidenciado em outros discursos, como, por exemplo, da Sociedade Mont-Pelerin, que explicam e que evidenciam que a crise atual, né, teriam preceitos de origens morais e a recusa, inclusive, até gostaria de ler essa parte do texto que eu achei muito interessante, a recusa à supremacia da propriedade privada e competitividade do mercado é uma falha moral e, claro, um erro de ponto de vista da economia. Pode voltar outra. Então, ele começa a passar esse discurso, então, esse discurso do liberalismo trata o ser humano como, começa a usar termos singularizantes para que o ser humano ele seja cada vez mais adepto do que ele tenha exatamente a crença, né, do que o liberalismo procura propagar para que seja efetivo. E ele trata o ser como uma empresa. Então, ele começa a usar termos realmente, como eu falei, singularizantes. E aí a gente passa para o segundo ponto do capítulo, que é o Estado total neoliberal, que, na minha opinião, foi a parte do capítulo assim, que mais me chamou a atenção. E cada vez que a parte que mais prestei atenção, assim, e que onde a gente usa ali a partir do contexto da Segunda Guerra Mundial, a possibilidade de uma ditadura provisória, né? E as características que partem, então, do pressuposto de que o ser humano ele não tem o que é necessário, então, para se entender um ser liberal. Ele precisaria de uma intervenção e uma reeducação para eles poderem se ver como empreendedores de si. Então, o liberalismo, então, nas suas vertentes principais, ele não é contra a intervenção do Estado, mas ele entende que o Estado precisa coordenar a atividade econômica dessa forma, para que o ser possa ser reeducado e possa ser entendido como um empreendedor de si mesmo. Então, ele seria um mecanismo para a realização da liberdade neoliberal. E ali, então, eu trouxe outra frase: a liberdade de mercado só poderia ser alcançada calando aqueles que não acreditavam nela. Então, isso seria feito por meio de um Estado total neoliberal. Seria uma ditadura provisória. E aí, então, ali eu citei no outro slide a foto da Margaret Thatcher e outros idealistas que entendiam sobre essa visão. E pode passar. Isso, então, basicamente, seriam essas os primeiros pontos ali essenciais do capítulo, ressaltando o que eu mais achei importante e relevante. Eu estava conversando com a Stephanie, assim, né, sobre o assunto da primeira parte e sobre aquela parte que mistura ali política e moral, e a gente lembrou muito também da votação do impeachment da Dilma, né, na Câmara de Deputados, em que eles usavam argumentos, em favor da minha família eu voto sim, voto não. Então, só para trazer também um cenário brasileiro assim, para discussão. Enfim, agora eu vou falar um pouco da segunda parte, né, que é uma parte mais psicológica, assim. Acho que a Stephanie já deu uma introduzida nessa parte, né, que no sentido de que para o sistema neoliberal realmente funcionar, ele deveria ser introjetado de fato nas pessoas, né? Então, o Vladimir Safatli ele vai falar sobre um trabalho de design psicológico, que seria a internalização de predisposições psicológicas visando a produção de um tipo de relação a si, aos outros e ao mundo, né, guiado através desses princípios empresariais de performance, de investimento, de rentabilidade, né, que o funcionário e o chefe agora estariam habitando o mesmo ser, né?
enfim, serem se compreendendo como empresários de si mesmo, como a gente já citou várias vezes nos encontros aqui no grupo. Aí o autor ele vai se questionar como foi possível, né, essa idealização de um ideal empresarial de si. E ele fala que houve uma mudança na própria empresa capitalista no final dos anos 20, através dos conceitos de Elton Mayo, não sei se pronuncia assim, né, mas que foi se introduzindo dentro da empresa conceitos psicológicos, como cooperação, reconhecimento, né, compaixão, porque isso aumentava a produtividade. Então, era bom, né, usar esses conceitos dentro da empresa. Então, foi cada vez mais se fundindo assim, esse vocabulário entre a administração e entre a psicologia. Né? Ali ele fala fusão progressiva dos repertórios do mercado com as linguagens do eu. E o autor, inclusive, fala, né, que parece que houve uma confusão aí entre a empresa e entre esses conceitos psicológicos, né, na medida que, inclusive, isso foi levado para as clínicas terapêuticas, né, onde os psicólogos tratavam seus pacientes com esses conceitos da empresa, como, por exemplo, inteligência emocional, atingir metas, otimização de performance, enfim. Então, parece que realmente ocorreu uma confusão, né? Aqui eu coloquei uma frase do autor para ir cada vez mais dando a ideia do que ele quer passar. Vou ler aqui para vocês. Não estávamos falando apenas como empresários de nós mesmos. Estávamos transformando tal forma de organização social em fundamento para uma nova definição de normalidade psicológica, em que tudo que fosse contraditório a tal ordem só poderia ser a expressão de alguma forma de patologia. Uma coisa que eu achei bem interessante, assim, que ele trouxe, né, que para além dessa figura de uma forma de racionalidade econômica, a empresa também é uma expressão de uma forma de violência, né? Então, quando a gente está descrevendo empresário de si mesmo, a gente também está descrevendo uma forma de violência, na medida que competição empresarial, por exemplo, não é nenhuma competição, na medida em que é baseada na flexibilização contínua de norma, nos usos de toda forma de suborno, corrupção, exploração colonial dos desfavorecidos, destruição ambiental e etc., né? Então, o autor fala que essa violência precisa de uma justificação política, né? Então, ela também vai sendo introjetada dentro de nós mesmos, assim, na medida que a gente se percebe como seres cada vez menos solidários, com medo do outro, né? Eu acho que até a gente pode trazer a questão de medo do estrangeiro, né? Nessa questão aí de exploração colonial também, que o autor fala. E vamos para o próximo slide. Bom, o autor fala que esse assunto de empresário de si mesmo foi largamente discutido pela literatura especializada, mas que tem um ponto que, quando ele foi estudar para a pesquisa dele, ele não achou nada, assim, que foi que o neoliberalismo ele reconfigurou as formas de sofrer, formas de entender o sofrimento, né? E o que ele fala que foi um marco essencial disso foi o advento do DSM-3, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Por que ele fala desse diagnóstico especificamente, né? Ele fala que é um diagnóstico que foca muito mais nos sintomas do que na causa do sofrimento. Ele tenta ser um manual mais isento de valores, né? Como se o sofrimento fosse uma meramente mudança biológica. Ele até cita, assim, por exemplo, personalidade histriônica, que é uma pessoa mais narcisista, que olha muito para si, enfim. Como comprovar, como dizer que isso é realmente uma mudança biológica ou dizer também que isso pode ser só, né, algo contraditório ao sistema atual e por isso patologizado, né? E ele fala que antes dessa ascensão desse DSM, só uma coisa, ele foi feito no final dos anos 70, que foi quando o neoliberalismo estava no auge, assim.
Então, por isso que é muito significativo. E antes, né, do lançamento desse DSM, estava sendo muito discutido a questão da loucura dos hospitais psiquiátricos, estava sendo muito questionado a autoridade do médico, o médico como uma figura de autoridade, né, perdão, e também estava tendo ascensão muito da psicanálise, que a psicanálise ela abre um espaço muito grande para a gente questionar as causas do sofrimento, para a gente questionar os conflitos e não ficar só nos sintomas, né? Então, esse é um ponto assim que ele bate muito forte, né? Nessa reconfiguração dessa outra forma de ver o sofrimento, assim, que eu achei muito interessante. Enfim, também tem uma questão sobre uma produção de uma liberdade artificial, né? Que ela não é natural. E isso, assim, de trazer a doença como um mero sintoma, parece que inibe o espaço da gente discutir, né, essa liberdade que, na verdade, muitas vezes é adoecedora. Então, eu acho que, resumidamente, é basicamente isso. Agora vamos abrir para discussão. Só botei aqui mais uma frase, né, não se sofre da mesma forma dentro e fora do neoliberalismo. E aqui é uma frase que ele cita logo no início do capítulo, que diz respeito a uma revolta do Chile em 2019, né? Não era depressão, era capitalismo. Então, é basicamente isso. Eu achei o texto interessantíssimo, sim, tive vontade de ler o livro inteiro. Mas é isso, não sei se a Stephanie quer colocar mais alguma coisa. Não, eu acho que é isso. Até a segunda parte da questão psicológica, achei que tu explicou muito bem. E basicamente acho que era isso. Então tá, obrigada, gente. Certo, Obrigada. meninos. Vou fazer alguns comentários sobre a apresentação, sobre o texto, a gente vai debatendo. Mas, primeiramente, achei a apresentação de vocês excelente, excelente mesmo, assim. Conseguiu ser sucinta, mas profunda, tocou nos pontos essenciais de uma forma clara, assim, demonstrando realmente a compreensão do texto. É um texto que não é um texto simples, traz muitos elementos e, apesar de eu achar o Vladimir um autor bem claro, né? Mas também está trabalhando um monte de elementos, e claro que eu acho que também facilita um pouco a compreensão que ele está revisitando muitas coisas que nós discutimos lá, principalmente quando nós estávamos trabalhando lá os dois textos da Wendy Brown, que ele acaba citando ela também como uma referência, né? Então, achei a apresentação de vocês excelente. E aí, então, é isso, né? O que é, né? Eu resolvi trazer como o foco principal do semestre, do grupo de estudos, é uma discussão sobre neoliberalismo, ainda, como eu havia feito no semestre passado. A gente fez três momentos. Na verdade, o primeiro momento que a gente trouxe lá a professora Verônica para trabalhar um elemento que, à primeira vista, responsabilização das empresas, não tinha total conexão com o tema, mas nós vimos que tem também. E nós trabalhamos lá os dois capítulos do Costas dos Hinos, do Fim dos Direitos Humanos, mas aqui, então, a gente retoma esse encerramento de semestre para o eixo original da nossa discussão e ver os efeitos, os impactos. Quando nós havíamos visto lá o primeiro texto da Wendy Brown, nós, os democratas, trabalhando em linhas gerais a democracia como um significante vazio, corroído pelo neoliberalismo, depois entrando numa dimensão da análise dela, que ela tenta articular de como o neoliberalismo também ele abre espaços para uma postura autoritária de Estado, né, e conservadora. Não é algo que correu em paralelo, esse desenvolvimento a partir fundamentalmente dos anos 80 e mais intensificado ainda nos últimos 10 anos, né, desse espaço que nós vimos, esse convívio cada vez maior de uma governamentalidade neoliberal com espaços que o próprio neoliberalismo viabiliza em termos de autoritarismo e conservadorismo. E aqui, então, ele vai colocar, e eu acho interessante que ele coloca no início um ponto, eu acho que a estratégia lúdica, expressionista dele, de iniciar o capítulo trazendo dessas dimensões das suscetíveis crises econômicas que nós temos visto no mundo, principalmente depois de 2009, da crise econômica lá envolvendo os bancos dos Estados Unidos, que afetou o mundo como um todo, e também dentro da União Europeia, aquele exemplo que aconteceu
na Grécia, né? A Grécia para tentar rediscutir a sua dívida perante a comunidade europeia e também no sentido de poder receber apoio econômico do Fundo Monetário Internacional e também das demais economias europeias mais hegemônicas, como, por exemplo, a Alemanha, que é a maior economia da Europa, a expressão da narratividade em relação a essa resistência grega, em primeiro momento, de tentar fazer algum tipo de... essa resistência no sentido de... é claro que a Grécia seria auxiliada pela União Europeia exatamente na medida em que ela se predispusesse a respeitar essas normas de cortes, essas políticas de austeridade. E aí o interessante é a identificação do autor de como a resistência em relação a acolher todos esses mecanismos de austeridade, modificações de leis trabalhistas, modificações do relacionamento envolvendo a atividade pública do Estado em relação a dinâmicas sociais, foi tida como uma dimensão infantil e irracional. Então, a abertura do artigo eu acho muito interessante. E aí, então, vai sendo sustentado, como as meninas colocaram, nesse sentido, né? Cada vez mais dentro do âmbito da discussão política, que vai ser, de acordo com o que o próprio Foucault trouxe, e o Foucault, como vocês têm visto, né? O Foucault, ele costuma ser, pelo menos de todos os autores que eu tenho estudado sobre neoliberalismo, Chamaillou, Andy Brown, Dardot, Laval, Bill Churran, ele é o pontapé inicial, né? Porque lá o Foucault vai dizer, numa obra específica, que é a obra fundamental dele sobre neoliberalismo, que eu já falei aqui com vocês, que é O Nascimento da Biopolítica, nos seminários dele, ele vai articular nesse sentido, trazer lá onde a discussão teórica começa lá, no chamado Colóquio de Lippmann, em 1938, como o Vladimir Safatli fala, né? Na antessala da Segunda Guerra Mundial, falando que nós precisamos mudar a democracia. A democracia, ela dá muito espaço para o social, e o espaço para o social é um problema. Depois, nos anos 40, a Sociedade Montpellerin, lá, que aí as articulações mais profundas, principalmente do grande expoente do neoliberalismo, que é o Friedrich Hayek, nós já falamos bastante dele aqui. Então, o Foucault vai dizer, lá nesse livro, O Nascimento da Biopolítica, que a discussão por excelência, a invasão da economia na política, torna toda a discussão política eminentemente econômica. Por isso que nós tratamos de uma economia política, para tentar dinamizar também como isso vai se intensificando paulatinamente durante o horizonte do mundo ocidental, como um todo, mas digamos, esses efeitos no mundo ocidental. É claro, né, pessoal? Lá nos anos 50, as abordagens, 50 e 60 e 70, até o final dos anos 70, as abordagens teóricas do neoliberalismo, elas não ganhavam um horizonte de receptividade, exatamente porque nós vivíamos naquilo que nós já discutimos aqui, que era o estado de bem-estar social na Europa e Estados Unidos. Pós-Segunda Guerra Mundial, o Estado provedor de saúde, educação e tudo mais, numa ideia de um liberalismo, numa ideia de um capitalismo que mantém a possibilidade que envolve o lucro, que envolve, evidentemente, a iniciativa privada, porém também reforçando a atividade dos Estados, a necessidade dos Estados promoverem políticas sociais ligados fundamentalmente à saúde e educação, que é quando nós mais falamos sobre dinâmicas sociais, mais isso está envolvido. Por uma série de elementos que nós já falamos, de um desmantelamento do Estado social, lá nos final dos anos 70 e anos 80, começa a chamar mais atenção as teorias dos neoliberais. E quando nós falamos dos neoliberais, nós estamos falando dos ordoliberais, que são aquela escola lá que tenta ordo de ordem, né, mas no sentido de estabelecer mecanismos, que é o Andy Brown trabalhou naquele livro que nós discutimos, né, estabelecer mecanismos de tecnificação da economia, ou seja, a discussão econômica ela é técnica, envolve técnicos que vão trabalhar em nome de um conhecimento tecnocrata da economia, que não deve ser dar espaço ao político. A escola austríaca, liderada aí por von Mises e fundamentalmente pelo Friedrich Hayek, que ganhou o Prêmio Nobel da Economia, e nos Estados Unidos, a famosa Escola de Chicago,
onde o nosso ministro da Economia estudou, liderados lá pelo Milton Friedman. Então, a partir dos anos 80 que ganha contorno essa dinâmica do neoliberalismo. E aí nós temos os exemplos lá, tentando fazer uma linearidade, comentando aqui o texto do Safatli. Lá nos Estados Unidos e Reino Unido, o Ronald Reagan, que ele não fala no texto, não dá ênfase ao texto, mas dá ênfase a expoente maior da representatividade orgânica da política, em sentido estrito, do neoliberalismo, que foi a Margaret Thatcher, que era consultora, que o Friedrich Hayek fazia consultoria em relação a ela, com essas dinâmicas que estavam presentes no pensamento do autor e que ela acaba dinamizando como proposta, no sentido de que o Estado é o problema, não pergunte, aquilo que eu repito aqui seguidamente, não pergunte o que você pode fazer pelo país, pode fazer por você, sim o que você pode fazer pelo país, e naquilo que as meninas também destacaram muito bem ali, que é aquela ideia, o interessante o necessário a partir da economia como método, moldar as pessoas, modificar o coração, corpo e alma das pessoas. E esse é o ponto que trata o artigo, né? E o quanto nós vimos, seja lá da receptividade que o Friedrich Hayek tinha com os governos Pinochet e também com o governo argentino, que pouco falado, as ditaduras. Claro que a ditadura de Pinochet ela é mais estridente, ela é mais intensa que no contexto nosso da América Latina. Pinochet é a maior expoente da ditadura latino-americana, né? Então esse flerte que o Friedrich Hayek tinha com as políticas lá dentro do governo chileno, e também um elemento que ele traz no texto que é interessante, né? Na consultoria lá no Chile, dos economistas que tem essa ordem neoliberal, quando perguntaram para eles aquilo que aconteceu lá no 11 de setembro, no antigo 11 de setembro chileno lá, onde foi assassinado o presidente Allende, né? E também aniquilado a política socialista, entre aspas, aí, do governo democraticamente eleito. No Chile, o pronunciamento de autoridades lá econômicas do novo governo chileno é que eu fiquei feliz ao ver a morte do presidente Allende, que é exatamente demonstra aí esse flerte do neoliberalismo com o autoritarismo que nós havíamos discutido anteriormente. Então, ele também fala, em texto como as meninas destacaram, em entrevistas que o Hayek deu, né, de como ele não via problema, ele achava melhor uma sociedade mais liberal no sentido econômico, com o liberalismo econômico, com a capacidade das pessoas e das empresas de se articularem numa livre iniciativa, e se for preciso isso, para termos menos intervenção do Estado nessas dinâmicas de economia, que seja um Estado ditatorial, autoritário, não tem problema, porque é melhor isso do que uma democracia, ou seja, um espaço de democracia onde tenha mais espaço para as pessoas terem uma participação no cenário político, que vai gerar uma maior instabilidade, uma maior inflação do Estado, uma maior burocracia, e também uma atuação do Estado que, para eles, como nós já falamos, vai levar ao totalitarismo. Quanto mais intervenção do Estado em dinâmicas sociais, mais se reivindicar o espaço do Estado em dinâmicas no seu papel social, no seu papel igualitário, como nós já falamos anteriormente, sobre o que significa a democracia, ter a relação da democracia com a igualdade, por excelência, quanto mais isso vai gerar aí uma tendência ao totalitarismo. Então é interessante isso, né? O Estado social, mesmo no liberalismo social, liberalismo de esquerda, por exemplo, tende ao totalitarismo, e isso é ruim, mas um liberalismo ditatorial, autoritário, não tem problema. Isso é das construções teóricas que ele faz, das mais tensas, o Hayek faz, das mais tensas, das mais evidentes, assim, que nós focamos a nossa crítica. Então, e como eu havia falado, esses autores partem da perspectiva do Foucault, porque foi o Foucault que cunhou essa expressão lá nesse livro Nascimento da Biopolítica, né? A dimensão da criação de um homo economicus, a dimensão da criação de uma subjetividade humana alinhada a se perceber como uma empresa. A ideia de empresário de si, que muitos autores vêm retrabalhando, rediscutindo. Claro, Foucault morreu lá no início dos anos 80, não viveu para ver
o quanto essas dimensões do neoliberalismo se intensificariam da forma como se intensificam hoje em dia, nós podemos perceber, né? Eu não sei se vocês têm esse tipo de diálogo, mas eu tenho, como eu me presto muito a dialogar sobre isso com professores e outras pessoas em geral, acadêmicos ou não, mas que não tem necessariamente uma entrada nessa discussão, nessas leituras que, pelo menos que eu tenho, é que muitas vezes, quando se questiona, não sei se vocês têm essa experiência, mas muitas vezes quando se questionam esses elementos que são naturalizados em relação ao nosso modo de ser empresarial, isso é trazido, é tratado como uma dimensão de irracionalidade. Então essa é muito nesse sentido que o autor coloca, né? Quem se coloca diante, em prol desse fator que é uma verdade, um mantra absoluto que deve ser reconhecido, ou seja, de cargas e dinâmicas empresarialistas no nosso modo de ser e também no modo de agir político, né? A política, como o autor traz ali, nesse que nós já falamos anteriormente, nessa ideia de que a política é uma dona de casa, o chefe de Estado, os governantes devem tratar como se tivessem uma dona de casa dentro de um horizonte de necessidade de cortes para manter a administração da família. Então, essa dimensão do privado e essa dimensão, o quanto tem relação com a questão do conservadorismo, né? O respeito à autoridade do pai, o respeito à autoridade da mãe, num sentido assim, conservador da ideia, né? E que vai trazer cada vez mais esses elementos mais implicados, imbricados na nossa forma de existir. Como as meninas colocaram na hora que elas estavam colocando em relação a essas dinâmicas empresariais, assim, como a violência, nessa questão, eu me lembrei desse texto que eu compartilhei com vocês aqui, do El País, um texto lá de 2017, achava interessante, que é um relato bem interessante, eu acho. Esse eu usava em aula esse texto uma época, que é um relato, o título do artigo como é que é mesmo? Exatamente o título aqui, deixa eu ver, que eu havia... Sair da zona de conforto, sair da zona de conforto e outras balelas dessa narrativa empresarial. Esse texto, para quem tiver curiosidade depois de dar uma olhadinha, é uma situação de uma empresa, é um relato de uma pessoa que, numa situação de uma empresa, ela tinha que dizer qual emoji ela se sentia naquela semana, naquele mês, sei lá. Estou me sentindo feliz dentro da empresa, estou me sentindo motivado, estou me sentindo entusiasmado. Então, a partir do momento em que a pessoa se autodeclarava tendo essa percepção desse determinado emoji, ela recebia dinâmicas de intensificação de demonstração, necessidade de demonstração dessa positividade nos efeitos da sua atuação dentro da empresa. Então, se eu estou me sentindo motivado, logo eu tenho uma motivação maior para vender mais e conseguir aí atingir metas, elementos assim, que é uma forma festiva de violência, é uma forma caricata de tentar impor aí uma circunstância que envolve uma pressão, mas uma pressão aí ligada a uma dimensão forte de ideia de positividade, de que todos nós, dentro da empresa, vestimos a camiseta e somos um só. Sabe, quando nós sabemos exatamente que esse vestir a camiseta e a empresa compra por nós na medida em que nós conseguimos ser produtivos, né? Se nós, aquela ideia que é bem comum, veja como isso é naturalizado para nós, né, pessoal? Se a empresa passa por problemas econômicos e ela precisa fazer cortes, precisa fazer ajustes, ela convoca a gente, convoca os funcionários, em geral, claro, sem generalizar, mas ela convoca os seus funcionários a vestir a camiseta e entender a empresa. Temos que entender que a empresa passa por uma certa doença, um período febril em relação às suas atividades. Agora, quando nós adoecemos, né? Quando as pessoas, a pessoa faltou X vezes no trabalho porque teve aí um sinal de depressão. É muito comum nas narrativas que nós vemos por aí a pessoa assim, ter muito medo do quanto representa, por exemplo, ela, entre aspas, se encostar no INSS, ela teve um acidente de trabalho, por exemplo. Por que isso, né, pessoal? Porque depois isso vai significar que é um profissional que é suscetível a doenças, logo ele é um profissional que é suscetível a não cumprir metas, logo ele acaba entrando num horizonte de listas de demissões, por exemplo. Então, é nesse sentido, a empresa cobra da gente que nós auxiliemos ela no momento de debilidade, mas
as pessoas em geral têm muito receio de estarem nesse momento de debilidade, exatamente porque isso é usado contra elas muito seguidamente. Também fulano foi demitido, mas ficava doente toda hora. Fulana foi demitida porque a filha teve que levar a filha dela, não faltou hoje porque teve que levar a filha dela no médico, por exemplo. Então, isso é um elemento assim, que eu acho que esse texto é bem interessante. Parece muito Maquiavel. Em que sentido, Vinícius? No sentido de que só interessa o lucro, só interessa o poder, entendeu? Não... Uhum. Claro que o discurso sentido, é outro. Entendi. No sentido, assim, no sentido da atuação, como Maquiavel, em termos políticos, falavam, né? A figura do príncipe, do governante. Isso, o príncipe, a empresa assumindo as dicas do príncipe para se perpetuar, não na política, mas como poder, né? Excelente o paralelismo, né? Acho que sim. Tem aquele filósofo brasileiro que eu gosto bastante, desses caras mais famosos do Brasil, assim, que ocupam a mídia, aí, o Safatli, não, o Leandro Carnal, que eu dividi uma cadeira com ele numa pós, foi bem interessante. O Leandro Carnal, o Mário Sérgio Cortella, o Felipe Pondé e o Clóvis de Barros, que eu acho que o Clóvis de Barros é o menos famoso, não sei se vocês conhecem ele, mas é o que eu mais gosto. Ele tem uma palestra que ele se vale dessa articulação assim, empresarial para tentar demonstrar assim, esse sentido, dessa promessa que tem alinhamento com o neoliberalismo, de que um dia vai chegar o momento em que tu vai ser o CEO da empresa e para isso tu tem que buscar cenouras, né? Botem Clóvis de Barros cenouras no YouTube. Então, é o nosso trabalho de catar cenoura para chegar no momento lá de essa tão sonhada liberdade de ser reconhecido como uma pessoa, um grande empresário, que acaba sendo algo relacionado a poucas pessoas, e nós sabemos, vários filmes nos Estados Unidos demonstram isso, né? A pessoa para ascender na empresa, para finalmente virar sócio, para finalmente virar aí contemplado o quanto de articulações e renúncias que essa pessoa precisa ter, e isso vai ter uma carga psíquica, evidentemente, naturalizada. E aí, então, até me lembrei também de um outro episódio, conversando com uma amiga minha, ex-colega minha de faculdade, a Gley, advogada, que no escritório que ela trabalha também chamaram um coach empresarial, desses gurus empresariais aí, que vai lá e também, dentro da empresa, tenta articular essas questões de um advogado, um funcionário da empresa lá do escritório, poder fazer comentários em relação ao outro, para gerar um estado de alerta, de vigilância, que no fundo bem é o caso, sobre a justificativa do bem da empresa, estou contratando um profissional, mas na verdade o que está velado, ou não tão velado assim, né, está por trás de tudo isso, é exatamente extrair cada vez mais produtividade. Exatamente aquelas pessoas como ela, que ofereceu uma resistência em não participar desse programa, exatamente por um contexto de estabelecer uma vigilância. Imagina os funcionários poderem se avaliar, as pessoas, membros dessa consultoria estarem lá cotidianamente avaliando a atuação das pessoas, estabelecendo relatórios que vão ser tidos depois como uma verdade a ser implementada pela empresa. Qualquer resistência em relação a isso significou uma afronta a essa ideia de vestir a camiseta da empresa, fazendo uma conexão com esse outro texto aí do El País. Pois é, eu estava pensando, desculpa, claro, professor, só na lógica do Maquiavel, é uma lógica consequencialista, é bom o que dá certo, o que dá lucro, né? E aí isso foge totalmente da ética, né? Era mais nesse sentido que eu estava pensando. Exato. Eu acho até que isso seria um belo tema para tu aprofundar num artigo, até mesmo no TCC, Vinícius, fazer essa articulação de pegar esse elemento alinhado aí à figura proposta pelo Maquiavel no Príncipe, fundamentalmente no Príncipe, e fazer um paralelismo disso com aquilo que envolve uma dinâmica neoliberal. Seria um artigo excelente, assim, uma produção intelectual original tua, né? Esse insight que tu teve, seria bem interessante. Vou dar uma pensada. Uma boa. E aí, claro, na segunda parte do capítulo, ele vai articulando exatamente como isso envolveu uma modificação nos nossos modos de sofrer, né? A partir de uma reconceituação da ideia de liberdade, estabelecendo exatamente aí nesse sentido de uma mudança de significado, e aqui as meninas colocaram também, né? O Vladimir Safatli, ele é um estudioso da psicanálise, ele não é um terapeuta, ele não é um psicólogo,
O autor que nós vamos analisar para encerrar o semestre na semana que vem, que é o Christian Dunker, ele é um psicanalista, então ele tem pacientes, inclusive para quem for apresentar, não sei quem é que vai apresentar, vale a pena dar uma olhada lá no canal dele no YouTube, né? Christian Dunker lá, uma variação de temas impressionante que ele trabalha de uma forma muito didática, muito clara, eu gosto muito do Dunker, eu tenho outros livros dele. Então, aqui o Safatli, ele é um estudioso da psicanálise, mas não tem essa experiência clínica. E é claro que a psicanálise, por que existe uma grande resistência da psicanálise em relação a essas dinâmicas das psicologias atuais, mais alinhadas a um horizonte talvez corporativo, ou mais alinhados a grande psicologia, o grande ramo da psicologia hegemônica hoje em dia, que é a terapia cognitivo-comportamental, né? Essa ideia de um tratamento medicamentoso, cada vez mais remédios, ou um tratamento que visa, assim, para criar mecanismos para que as pessoas, a partir de uma ideia de aprendizado e repetição, consigam modificar certos elementos existenciais. A pessoa tem medo de escuro, então nós vamos trazer aí propostas, programas, estratégias, exercícios, para que essa pessoa tenha, nesse foco específico, um horizonte de modificação. Só que a psicanálise, ela parte de dimensões não desalinhada, por exemplo, da ideia de cura. É claro que o Freud, lá, pai da psicanálise, falava em cura, mas desde a psicanálise lacaniana e hoje em dia, na psicanálise não se fala tanto no horizonte de cura, porque a psicanálise, não sei se algum de vocês faz terapia de matriz psicanalítica, eu já fiz e quero voltar e preciso voltar a fazer, então tem muito mais uma ideia de trazer para o campo da fala, ou seja, o papel do psicanalista é de fazer perguntas e fazer com que nós falemos sobre nós mesmos, porque a partir da linguagem é que nós conseguimos identificar elementos que estão lá recalcados na nossa dimensão inconsciente, que façam com que nós tenhamos uma autocompreensão de nós mesmos, e isso vai ter efeitos na nossa psique, na nossa forma de lidar com o mundo, mas não no sentido de estabelecer uma cura, de uma autocompreensão que geraria aí mais um conforto maior de se relacionar consigo mesmo. E é claro que nesse horizonte aí das DMTs, ou nesse protagonismo das psicologias contemporâneas que nós temos, escapa muito, ela não vê com bons olhos, porque ela acha essa dinâmica da perspectiva psicanalítica pouco concreta ou pouco científica no sentido estrito, né? Então, não está já te passo a palavra, não está presente exatamente essa crítica nesse texto do Safatli, mas em outros está, em relação a essa articulação do menosprezo da psicanálise hoje em dia. Pode falar. Aí eu vou falar porque eu fiz a faculdade de psicologia, né? E a psicanálise tem essa coisa de ser pouco científica, no sentido de mais difícil de tu medir os resultados. Exato. E aí por isso essa crítica a ela, mas acho que ela continua forte como sempre. Agora, eu só vi que essa imagem que a psicologia cognitiva tem de meio que programação neurolinguística é uma redução, uma simplificação um pouco equivocada no meu ponto de vista, assim, porque a psicologia cognitiva mesmo, mais séria, ela busca justamente uma autopercepção de tu perceber os teus pensamentos, como isso estão ligados aos teus sentimentos e às tuas decisões e tal, e não uma reprogramação, mas um autoconhecimento. Sim, eu falei aqui de uma forma meio até mesmo jocosa, mas é claro, sem querer, tenho meu melhor amigo, ele é um psicólogo cognitivista, evolucionista, né? Bebe bastante lá do Steven Pinker, tu deve conhecer, ele disse que é um grande representante aí da psicologia evolucionista, que bebe bastante com as discussões cognitivistas, que é claro que no sentido de que existem muitos elementos, claro que a crítica do Safatli, eu fiz só um apontamento dessa versão um pouco anedótica de o que pode sugerir uma psicologia cognitivista. Mas eu conheço excelentes profissionais. É mais comum mesmo o profissional ruim, que é assim mesmo, é isso aí. Sim. Isso, mas exatamente em termos de pressupostos, né, o diálogo entre a psicologia cognitivista e a psicanálise é complicado e conturbado, sabe bem disso, exatamente por causa pelos pressupostos. Os pressupostos não se batem. Eu até já tentei conversar sobre isso para tentar ver se não poderia até existir um certo alinhamento, né,
Mas, geralmente, os cognitivistas eles acabam não reconhecendo o espaço da psicanálise. A resmungação, a crítica dos psicanalistas é exatamente nesse sentido, mesmo reconhecendo a importância da psicologia cognitivista, terapia Mas é só tu comportamental. ver que a semelhança que tem com a teoria do Freud com a de Nietzsche. Então, assim, tu vê que vem muito dali. E para te entender Nietzsche é extremamente difícil. Então, a crítica vem muito mais por uma falta de compreensão mesmo do que é do que qualquer outra coisa, do meu ponto de vista. Óbvio. Pode ser. Isso aí. Mas então isso, pessoal, monopolizei a fala aqui, mas quem mais quer comentar, já que nós temos pouco tempo aqui, só ressaltar que foi excelente a apresentação mesmo, conseguiu trazer os pontos centrais. Mas o que mais temos? Mais alguém? Eu acho que seria basicamente isso, assim, eu só fiquei um pouco aflita se os colegas entenderam a apresentação, porque, enfim, é um texto que eu tive que ler mais de uma vez para entender, né? Eu não sei se os colegas têm mais alguma coisa para acrescentar ou alguma dúvida, porque também é uma área mais da psicologia que eu acho que a maioria do pessoal aqui do direito, não sei. Quer dizer, o Vinícius agora trouxe que fez psico, né? Não, mas fiz já há um tempo e nem trabalho na área, não. Sou leigo quase como vocês. Trabalho com direito também. Mas isso aí, eu acho que vocês conseguiram ser bem claros. Assim, é um texto difícil, né? Não é simples, mas vocês conseguiram trazer todos os pontos. E é mais ou menos nesse sentido. O autor quer analisar esses elementos do empresário de si mesmo como trazem uma forma de sofrimento que fundamentalmente é interessante de se entender, de como é internacionalizado. Já discutimos isso, o quão internalizado que é essa ideia de que nós devemos nos gerenciar e nos ver como uma empresa e tudo que envolva a nossa atuação, os problemas da nossa existência, os embates que nós temos existenciais são culpa nossa e nós não devemos exigir nada do Estado. E exatamente aquele ponto que vocês destacaram também, que é bem sensível a muitos autores, que essa narrativa traz à tona também um ponto bem decisivo, que é essa alergia, além de um problema de qualquer questionamento em relação ao ímpeto neoliberal ser tratado como uma infantilidade ou uma irracionalidade, ou uma incapacidade cognitiva, por exemplo, tu não está aceitando o rumo da humanidade, ou no sentido de que as propostas, essas articulações que visam questionar o ímpeto da racionalidade neoliberal de competitividade, que é diferente do liberalismo tradicional, né? O liberalismo tradicional do laissez-faire, da livre iniciativa, seria assim, o Estado não intervir na economia, e aqui o que nós temos é o Estado sendo bastante interventor em outras dinâmicas onde existe essa falácia do Estado interventor, porque no neoliberalismo o Estado é bastante interventor. Mas fundamentalmente dessa alergia a tudo que soe social, a todas as dinâmicas que propõem aí uma relação mais alinhada a relações de direitos humanos ou relações ligadas aí a uma atuação para além de si mesmo, né? Parece que meio um pouco vergonhoso assim, não condicionar a nossa vida praticamente inteira para mecanismos que nós possamos encontrar para se autodesenvolver como uma pessoa de sucesso, e essa pessoa de sucesso envolve necessariamente um ímpeto econômico, e aqui que vocês trouxeram também na apresentação bem interessante, que é nesse sentido que as dinâmicas empresariais de sucesso, elas envolvem muitas vezes artimanhas, mecanismos, métodos de burlar o sistema, que vão envolver, além dessa dinâmica e cada vez mais austera em relação às dinâmicas a posições trabalhistas e tudo mais também, elementos ambientais, elementos aí ligados a toda essa questão de aquilo que o Vinícius colocou também de tudo que soe ético seja algo obsceno. Obsceno, a palavra obsceno é interessante analisar. Obsceno, fora da cena, né? Obsceno seria, numa análise assim, etiológica da palavra, seria aquilo que está fora de cena. Então, a obscenidade que se tornou
falarmos aí em elementos para além de si mesmo, né? Que reivindiquem com uma compreensão da política e da existência que envolva esses condicionamentos também vistos como sociais. Mas é isso, eu achei muito boa a apresentação, excelente, e ainda se vocês tiverem mais algum comentário, a gente estamos abertos ainda aqui para não passar muito do nosso tempo. A gente acaba assim passando um pouquinho, mas ainda temos aqui um espaço para algum comentário. Eu acho que era isso, assim, da minha parte também. Concordo com a Melissa. Eu tive que ler o texto mais de uma vez para compreender, mas achei muito interessante. E realmente também me deu vontade de continuar lendo o livro, assim. Achei muito pertinente tudo que foi trazido e muito, muito interessante. Ali eu tentei fazer uma breve fala, assim, tentando sintetizar só nos pontos mais importantes e que eu julguei mais pertinentes, assim. Espero que tenha suprido o entendimento de todos. Foi, e sim, acho que é isso. Obrigada. Só aí, então. Obrigada, colegas. Acho que é isso mesmo. E muito interessante as colocações do professor e do Vinícius. Acho que agregou muito ao debate. Mas acho que é isso, então, hoje mesmo, né? Só aí, então, pessoal. Muito bom. Semana que vem encerramos, então, o último encontro do nosso grupo, discutindo também aí o texto do outro organizador, Christian Dunker, que é também um grande psicanalista. Já é o último encontro nosso? Hã? Já é o último encontro? Semana que nós não tivemos aquele... Eu havia deixado lá no cronograma um encontro final aberto e tal, mas como também na semana passada eu acabei tendo um problema de saúde, então a gente mantém o cronograma, até porque pela PUC teria necessariamente que ser até esse período, até esse momento, até o final, no máximo final de junho. Também entra final de semestre, a galera já entra numa correria, então a gente consegue fazer um último encontro para debater isso e pensar alguma coisa, talvez, aí para o semestre que vem, alguns elementos aí que ficarem em abertos e tudo mais. Certo? Então tá, gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, obrigado aos colegas. Tava Tchau, ótimo. tchau, obrigada. Boa tarde. Boa tarde para você. Boa tarde.